Olá, queridos, paz de Cristo Jesus seja convosco. O tema desta vez é as pedras do caminho. Para tanto, vamos ao texto bíblico que encontramos no livro do Gênesis, capítulo de número 28, os seguintes versículos. Versículos 10 e 11, e em seguida os versículos 18 e 19. Observe o que diz o texto sagrado. Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Agora veja versículos 18 e 19. Levantando-se antes de raiar, ou antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o seu topo. Aliás, só o versículo 18. Veja bem, neste momento, Jacó, como o texto nos diz, estava a caminho de Harã, mais exatamente a casa de Labão, o seu tio. Labão, o irmão de Rebeca, e Rebeca, a mãe de Jacó. Então, obviamente, Labão era o tio de Jacó. E neste momento, Jacó seguia para Harã para escapar da morte, pois Esaú, seu irmão, havia o acusado de ter tomado, ou usurpado a sua bênção. E além de acusá-lo, Esaú planejava matar Jacó logo que Isaque, o pai deles, morresse. Rebeca, então, pede a Isaque que ele autorize a ida de Jacó para Padã Arã, onde Labão morava, e Rebeca argumenta para isso que Jacó, indo à casa de Labão, ele se casaria com alguém que era da sua parentela e não correria ou incorreria no erro que Esaú tinha incorrido, pois Esaú tinha se casado com mulheres que não eram da parentela de Rebeca nem de Isaque. O argumento de Rebeca a favor da viagem de Labão foi tão bem colocado que prontamente Isaque autorizou. Porém, o texto deixa claro que o verdadeiro motivo, ou a razão maior da ida de Jacó para Harã, era a acusação e, sobretudo, o plano de morte de Esaú contra Jacó. E a gente está acostumado a ouvir que Jacó foi enganador, que Jacó enganou. A gente não vai entrar no mérito da questão, porque isso é assunto para um outro vídeo, Quem sabe a gente aborda isso num outro vídeo. Mas o que nos chama a atenção, ou o nosso foco aqui, é para a conduta de Jacó, independente da acusação que fazem a ele de enganador, a conduta de Jacó no momento em que ele pernoita, a primeira noite que ele dorme fora de casa, a caminho de Harã. O texto diz que, chegando a um determinado lugar, o sol já estava se pondo, ou seja, a noite já estava se aproximando, Jacó precisava dormir, e Jacó se abriga nesse determinado lugar, ao ermo, dá a entender, e ele toma uma pedra daquele lugar e faz como travesseiro. Veja que coisa interessante. A princípio, ou à primeira vista, parece simples demais, mas observe. Ele encontra uma pedra, que a gente pode dizer em linguagem figurada ou até poética, ele encontra
uma pedra no caminho, essa pedra que ele encontra naquele lugar ou no caminho em direção a Harã, ele a faz como travesseiro. Ou seja, ele dá uma destinação útil ou benéfica àquela pedra. Ele dorme sobre ela. A pedra foi o travesseiro de Jacó. Naquela noite, o texto vai nos informar que Jacó tem um sonho. Nesse sonho, é o famoso sonho da escada que liga o céu à terra ou a terra ao céu. A escada onde os anjos subiam e desciam e onde Deus falou com Jacó e lhe fez as mesmas promessas que o Senhor havia feito a Isaque, o pai de Jacó, e a Abraão, o avô de Jacó. Essa, inclusive, é uma das razões, novamente dizendo que não é o objetivo desta mensagem, ou deste vídeo, mas é uma das razões que joga por terra a ideia que Jacó foi enganador. Como que Jacó foi enganador se Deus o encontra e lhe faz grandiosas, poderosas, gloriosas promessas? Se Jacó tivesse enganado, Deus não teria feito a promessa do patamar, do nível, da grandiosidade das promessas que foram feitas a Jacó. Mas, como dissemos, isso é questão para um outro vídeo. O que queremos focar aqui é o tratamento ou a utilidade que Jacó dá à pedra que ele encontra no caminho. Ele faz daquela pedra um travesseiro, ele dá uma destinação útil. E, dormindo sobre esse travesseiro, a pedra, ele tem esse sonho, um sonho glorioso, sonho no qual, como dissemos, Deus se apresenta a Jacó e lhe faz grandiosas promessas, dizendo em alto e bom som que se para os homens Jacó era enganador, para Deus Jacó era o herdeiro das promessas feitas a Abraão. Diga-se de passagem, promessas que remetiu à formação da nação de Israel, nação da qual veio o Salvador. Só para a gente ter noção do peso, da importância das promessas feitas a Jacó. E o quanto isto confronta com a ideia de que Jacó foi enganador. Se Jacó tivesse sido enganador nos termos, ou com o peso que se prega hoje, o que se diz de Jacó, certamente Deus não faria tais promessas a ele. Poderia até fazer, se ele fosse enganador, mas antes o exortaria. Quando Deus abordou Balaão, sendo Balaão um profeta de Deus, porém naquele instante ele estava corrompido pelas ofertas de Balaque, Deus o exortou e disse que se não fosse a jumenta ele teria o matado. O anjo com a espada desembainhada teria matado Balaão. Quando Deus abordou Agar, depois dela fugir da opressão, do peso da mão de Sara, a sua senhora, Deus mandou Sara voltar. Aliás, Deus mandou Agar voltar e se humilhar debaixo da mão de sua senhora. O que não acontece aqui. Ao contrário, Deus faz promessas grandiosas que, além de jogar por terra a ideia de que Jacó era enganador, essas promessas colocam Jacó num patamar extremamente elevado. Isso mostra que Jacó soube lidar com as pedras que ele encontrou no caminho. Quando Jacó desperta, ou acorda no dia seguinte, ao amanhecer, o versículo 18 vai nos informar, ou nos informa, que ele pega a mesma pedra que ele fez de travesseiro, ele a coloca em pé, ou seja, transforma num altar e derrama óleo sobre essa pedra e faz um altar onde ele presta culto de adoração a Deus. Novamente, uma prova de que um enganador não tem um comportamento desse. Um enganador pode até simular que seja um adorador, mas nessa circunstância não há margem para simulação, porque Jacó está só. Se ele estivesse simulando, quem que ele iria enganar se ele estava só?
Portanto, em vez do enganador, que a gente vê aqui é o comportamento de um adorador, de um homem que tem sede da presença de Deus, de um homem interessado por Deus, que ergue um altar e oferece culto de adoração a Ele. A mesma pedra que foi feita travesseiro é agora transformada em um altar. Então, observe. Quem não encontra pedra no caminho, ou quem não se depara com pedras em seu caminho ou na sua jornada? Jacó nos ensina aqui que, ao nos depararmos com as pedras no caminho, as dificuldades, as adversidades, em vez de lamentarmos, em vez de nos fazer vítimas ou de chorar as nossas derrotas e adversidades, devemos transformar ou nos comportar de tal forma que as adversidades se transformem em oportunidades, em portas de Deus para nós. A Bíblia deixa claro que Deus não nos prova além daquilo que a gente pode suportar. A Bíblia também nos ensina que Deus é poderoso para nos abençoar usando as próprias adversidades que nós enfrentamos. A adversidade não é para bater, a adversidade é para fortalecer, para ensinar. Portanto, querido, aprendamos como Jacó. Pedras no caminho são inevitáveis. Obstáculos, adversidade, crítica, oposição, a diversidade das mais diversas são inevitáveis, são as pedras do caminho. Porém, nós podemos fazer dessas pedras travesseiros e transformar, dando assim, aliás, um sentido benéfico, o edificante a essa adversidade. Vale observar que tem muita gente que se deita em camas confortáveis, em travesseiros luxuosos, porém, o que tem pela noite são pesadelos, pois carregam a culpa do pecado, carregam ou levam uma vida que não reconhece e não teme a Deus. Jacó se deitou sobre uma pedra, eu tinha como travesseiro uma pedra. Porém, Jacó estava alinhado com a vontade de Deus. E mesmo tendo uma pedra como travesseiro, Jacó teve sonhos reveladores, sonhos proféticos, sonhos nos quais Deus falou com ele. Portanto, não importa o travesseiro. Não importa se você vai se deitar sobre uma pedra. O importante é estar alinhado com a vontade de Deus. Assim, ainda que seu travesseiro seja uma pedra, Deus lhe dará sonhos grandiosos. Em vez de se lamentar e de se fazer de vítima ou de chorar suas derrotas, Jacó ainda transforma aquela pedra, ou ergue aquela pedra, põe aquela pedra em pé e faz um altar onde adora a Deus. Ou seja, aqui temos a lição que as nossas adversidades, os obstáculos, as pedras do caminho podem ser transformadas em ocasião de louvor e de adoração a Deus. Não deixe que as pedras o abatam ou o lance por terra. Antes, use essas pedras para erguer um altar de adoração a Deus. Assim, naquilo que era para ser a sua derrota ou a sua morte, se transformará numa ocasião de louvor e de adoração a Deus. E dessa forma, certamente, as adversidades se transformarão em bênçãos, em oportunidades, em portas de Deus para a sua vida. Portanto, querido, volto a dizer, as pedras são inevitáveis, porém, o destino, o efeito que elas terão, pode ser o extremo oposto daquilo que aqueles que torcem para a sua queda, que torcem para a sua derrota desejavam. As pedras que eram para lhe abater podem ser transformadas em ocasiões da bênção de Deus sobre a sua vida. Use, portanto, ou faça, portanto, como Jacó fez. Faça das pedras que você encontrar pelo caminho, ou dê a essas pedras um destino benéfico. Transforme, use elas para erguer um altar de adoração a Deus.
Se Deus está lhe provando, Ele está lhe provando na medida que você pode suportar. Se tem pedra no caminho, essa pedra, em vez de ser ocasião de derrota, ela pode ser transformada num bom travesseiro, onde Deus vai falar com você durante o sono que você tiver sobre esse travesseiro, e ela também pode ser usada para erguer um altar de adoração ao Deus que não nos abandona, ao Deus que transforma adversidades em oportunidade de bênção e ao Deus que está conosco, ainda que sejamos desprezados, ainda que sejamos julgados, como Jacó foi taxado de enganador. Deus se apresentou a ele, o fez ou o declarou herdeiro, lhe dando promessas grandiosas e o abençoando ricamente, não só na sua vida pessoal, lhe dando uma família numerosa, como abençoando materialmente. Portanto, pedras podem ser transformadas em ocasião de bênção. Que assim seja na sua vida. Que Deus lhe ajude, que Deus lhe abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.